Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinho. Tudo bem? Bom dia. Duro de respirar lá também em Nova Odessa? Tá difícil, né? Porque tempo seco, quase não chove. Ontem choveu por lá, não sei por aqui. Aqui passou por segundos. Falou, oi, tchau. Não, lá choveu bastante, né? E aí ajuda um pouquinho a limpar esse tempo, mas sem chuva e com queimada é difícil. Difícil demais. Carol, o que vamos debater hoje, nessa terça-feira? Agosto, a gente tem a campanha do Agosto Lilás, né? Que a gente fala sobre violência doméstica, principalmente contra a mulher. E eu queria hoje falar um pouquinho dos aspectos psicológicos envolvidos, né? Então, falar um pouquinho sobre relacionamento abusivo e sobre como a gente deve lidar com uma pessoa que a gente percebe que está passando por uma situação desse tipo. Porque ontem nós, inclusive, tivemos aqui a doutora Maria Luísa, delegada de polícia de Capivari, que falou um pouquinho também sobre a Lei Maria da Penha, como funciona o Agosto Lilás, e hoje a Carol vai trazer um pouco mais de informações sobre a parte de acompanhamento dessas pessoas, né, Carol? Isso. Eu acho que a gente precisa começar dizendo que não é fácil. Não é fácil, é uma pessoa que passa por situações constantes de violência, e eu não estou falando só de violência física, como acho que foi dito ontem, que eu não me recordo direito, que eu vi a reportagem, mas eu não me recordo. A gente tem 5 tipos de violência, né? Então a gente tem a violência moral, a gente tem a violência física, tem a violência sexual, a gente tem a violência patrimonial, calma que tá faltando uma, e a psicológica. Né? Então, assim, o que a gente tem que pensar nesse caso, né? Muitas vezes é algo que é imperceptível para os outros, que é sutil demais. E aí, a vítima, ela não se sente validada a falar sobre, né? Então, assim, de repente, e isso vale tanto para homem quanto para mulher, porque às vezes eu tenho relações abusivas, né? De mulher com mulher, de homem com homem, de mulher com homem, homem com mulher. Então, assim, às vezes a gente tem uma relação em que a pessoa é socialmente super adequada, ela é admirada socialmente, né? E aí, quando você vai ver essa pessoa dentro de casa, a relação é muito diferente. Entre as 4 paredes, aí o bicho pega. Exatamente, aí o bicho pega. E às vezes não pega nem no sentido do físico, né? Tem uma forma de violência que a gente chama de gaslighting, que é uma violência muito sutil, em que a pessoa fala assim, você tá louca? Imagina, você tá vendo coisa. É só você que pensa assim, você é cheia de mimimi. Eu vou invalidando aquilo que a pessoa tá dizendo, aquilo que a pessoa tá sentindo, e a pessoa começa a se questionar se realmente o problema não é ela. É uma guerra com o psicológico da pessoa? Isso, eu vou enfraquecendo, né, essa parte psicológica da pessoa. Então a pessoa faz ela desacreditar no que ela está si sentindo. Exatamente. E além disso, eu também vou tirando o valor da pessoa, né? Você não sabe o que você está falando. Deixa que eu faço, porque você não sabe fazer direito. Então, quando eu vou fazendo isso de forma consistente, ou seja, com frequência, eu vou minando o valor que a pessoa se dá, a confiança que a pessoa tem em si mesma, né? E aí ela fala assim, como é que eu vou falar sobre isso com alguém se lá fora ele é perfeito ou ela é perfeita? Né? Então, essa é uma das grandes dificuldades. Outra coisa, a exposição. Porque quando você faz uma denúncia, né, não para na denúncia. Você faz a denúncia, você vai passar por avaliações, né, seja no Instituto Médico Legal, seja com um psicólogo, não importa. Você vai passar por avaliações e você tem que estar preparado para isso. Né? E aí uma pessoa que já está se sentindo totalmente enfraquecida, totalmente sem valor, ela começa a achar que ela não vai ter força para isso. Por isso que antes da gente fazer uma denúncia em nome de alguém, a gente precisa acolher essa pessoa. Né? Então a gente acolhe, conversa, indica apoios para ela. Né? E é claro que num caso de uma agressão que está colocando em risco essa pessoa, a gente pode sim denunciar logo de cara. Né? Mas, se possível, a gente primeiro trabalha com essa pessoa a conscientização dela. A necessidade dela estar saindo dessa relação,
alternativas que ela tem. Porque, eu não quero denunciar. Tá bom, não quero denunciar, o que eu posso fazer? Né? Eu posso me afastar, eu posso sair. E uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas é só pedir o divórcio, gente. Agora, a violência psicológica, é possível a pessoa que age dessa forma, ela agir naturalmente, sem perceber, sem notar que ela está cometendo aquilo? É possível, né? Pessoas que foram criadas em lares mais agressivos, mais violentos, opressivos, né? Elas podem replicar isso no ambiente delas. Como se fosse natural. Como se fosse natural, exatamente. Ela não percebe, né? Só para terminar o raciocínio que eu estava falando, o divórcio às vezes não vem porque a pessoa também está se sentindo enfraquecida, porque às vezes ela depende financeiramente do outro, porque ela depende emocionalmente do outro, né? E tem uma questão social muito importante. A gente ainda entende o casamento como status. Entende? Então, abrir mão de um relacionamento ou admitir que meu relacionamento não é um relacionamento saudável também pode significar para essa pessoa, eu fracassei. Eu não dei conta de lidar com essa relação. E a mulher é muito cobrada nesse sentido, porque ainda se espera que a mulher faça esse manejo da relação, né? Carol, podemos dizer assim que muitas daquelas mulheres que acabam fazendo a sua denúncia e depois acabam desistindo da denúncia é por esses motivos de não ter aquela certeza do que vai ocorrer, de não ter aquele apoio de uma pessoa. Podemos dizer isso? Sim, é muito provável que seja isso, né? Então, assim, às vezes eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho pessoas que de alguma maneira me deem suporte, né? Além disso, tem a questão da ideia de família, né? Então, assim, ele chega e promete que não vai fazer mais isso, e aí por um tempo ele fica bonzinho, e aí ela vai lá e retira a queixa. Por quê? Porque eu quero acreditar nessa relação. Porque eu quero acreditar que eu não falhei na minha escolha e na construção da minha família, né? Então, é muito fácil para quem tá de fora julgar. Pesa muito quando o casal tem filhos? Pesa, o fato da gente ter filhos pesa demais. É outra coisa também, né? E isso acontecia com muita frequência antigamente e ainda a gente vê acontecer. Se você pedir o divórcio, eu vou pegar a guarda dos filhos para mim. Já vem uma pressão psicológica. Já vem uma... De cara. Exatamente. Você não trabalha fora. Como é que você vai fazer para cuidar dos seus filhos? Né? Então, eu tenho uma dependência financeira. É interessante, por exemplo, eu tive um caso de... Era muito sutil, muito sutil. Para quem tá de fora, era muito sutil. Para a pessoa que tá vivendo, não. É uma forma de violência patrimonial. Ele cortava as roupas dela. Entendeu? Quando ele não gostava de alguma coisa, ele cortava as peças íntimas, ele cortava uma calça que ele não gostou, né? Então, assim, ele agia de forma a impedir que ela saísse com aquela roupa. Aí só resta saber se quando ela precisasse comprar, ele fala, não, pode ir lá comprar que eu ajudo. Pois é, provavelmente não, né? Porque não queria ver. Não queria ver a esposa bonita. A esposa bonita, então, não passa esse batom. É importante a gente lembrar que, assim, o ciclo de violência, ele não começa logo de cara, né? Ninguém na fase da conquista vai mostrar essas características. Isso vem com o tempo. Mas a mulher, ela se nega, às vezes, a enxergar algumas coisas pelo romantismo. E aí ela olha como, ele tá preocupado comigo, ele tá cuidando de mim. E, na verdade, ele já está tentando controlar a situação. Dominar tudo. Dominar tudo. Então, a gente tem que estar atento a sinais. Né? Que tipo de sinais? Ele fica falando para você, comigo você não vai com essa roupa. Não coloca esse batom. Assim você tá parecendo uma... Né? E fala coisas invalida os sentimentos dela. Então, é devagarzinho. Aí vem essa fase que a gente falou, né? Que é uma fase depois de controle e de agressividade, de violência. E a pessoa sabe que fez errado. Ela pode não ter controle do que ela fez, como eu disse pra você, Marquinhos. Assim, ela cresceu daquela maneira. Uhum. Mas ela percebe que magoou, que a outra pessoa se afastou. E aí ela entra no que a gente chama de fase de lua de mel. O que é a fase de lua de mel? Calma aí, eu vou dar um jeitinho de reconquistar, né? E aí eu acabo mandando flores, ficando bonzinho, levando pra jantar.
Né? Então, a gente fica oscilando entre o cara que é agressivo, que é violento, e depois chora e pede, pelo amor de Deus, perdão, porque não vive sem a pessoa, porque vai morrer sem a pessoa, e não, agora eu busco a lua pra você. Né? E as mulheres acabam acreditando nisso. E ficam sob controle desse momento bom. Elas ficam... A consequência que mantém elas juntas, dessas pessoas, é a parte boa. Né? Elas esquecem a parte ruim. Agora é interessante. É interessante porque toda análise que a gente vê direcionado a isso, a gente nota que é justamente ao matrimônio, ao casal. Mas existe também a violência doméstica entre irmãos dentro de casa, né? Entre irmãos, entre filho e mãe, por exemplo. Por exemplo, num caso de pessoas drogadictas, né? Pessoas que são usuárias de drogas. Às vezes eles batem na mãe ou no pai para fazer a retirada de um bem, por exemplo, para poder comprar droga. Entre irmãos também pode acontecer. Né? Então, violência doméstica não se limita a isso, mas a gente fala muito dessa violência do homem com a mulher porque a nossa sociedade é uma sociedade ainda patriarcal e que a gente vê a mulher ainda como objeto, né? Tanto que a mulher é levada para o altar, ou seja, eu entrego a mulher para o marido. Agora ela é minha, agora ela deixa de ser minha responsabilidade e passa a ser sua responsabilidade. Ele está sob sua tutela. E tem gente que acha que é uma propriedade, né? Exatamente. Né? Então, assim, e é aí que mora o problema. Né? A nossa sociedade ainda dá ao homem essa impressão de que a mulher, ela acaba sendo algo que pertence a ele. E que tem que agir e tem que ser conforme ele deseja que ela seja. E esse ciclo de pessoa controladora, depois o bonzinho, depois a controladora, chega uma hora que tem um estopim final que acaba com a violência mais grave, com a morte de uma mulher ou até mesmo a morte de um familiar, né, Carol? Sim, sim. É comum a gente observar também isso, né? Porque, assim, é crescente. Então, a agressão, ela vai ganhando peso, ela vai ficando cada vez maior, né? E a pessoa vai ficando com cada vez mais dificuldade de sair dali. E, às vezes, ela tenta sair e o parceiro ameaça, né? Faz algum tipo de ameaça e ela retorna para esse ambiente. Até que, realmente, a gente pode chegar a um caso de feminicídio. A gente vê que no Brasil o número de feminicídios é muito alto. E as pessoas perguntam assim, mas por que existe feminicídio? Né? Por que foi criado isso? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitos crimes que estão relacionados ao gênero feminino. Então, eu mato porque é mulher, e mulher é posse. Mulher tem que se submeter. Nós temos a participação aqui de uma ouvinte nossa, ela fala que a mulher demora muito para tomar essa atitude. Seria por esses motivos que você já mencionou, Carol? Porque eu fracassei no meu casamento, não tive o controle? Sim, é porque exatamente. Primeiro porque eu nego, né? A primeira coisa é eu nego. Eu demoro para enxergar e para admitir. E depois todos aqueles outros fatores que a gente comentou. Também tivemos aqui mais uma participação. A nossa ouvinte, ela relata que ela passou por 20 anos com promessas de mudança e ela acreditava. A mulher acredita muito ainda, né? Acredita muito. E olha, imagina, são 20 anos, gente. Imagina como essa pessoa não saiu dessa relação. Como não foi difícil para ela recomeçar. Falando nessa saída, nesse recomeço, como seria para essa mulher começar uma nova vida, começar um novo ciclo, com acompanhamento, com uma nova estrutura, Carol? Eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa procurar apoio. Né? Como eu falei, essa pessoa ela vai estar emocionalmente e psicologicamente abalada. Então seria interessante ela buscar esse apoio. O município oferece apoio nesse sentido. Então vamos procurar os centros. Aqui eu acho que no caso seria o CREAS, que é o Centro de Referência em Especialidade, alguma coisa assim, especialidade de assistência social. Então que trabalha com esses casos de maior complexidade. Né? Então lá tem psicólogos, lá tem geralmente tem oficinas para poder qualificar e para te dar uma oportunidade, porque muitas dessas pessoas permanecem na relação porque elas não têm condições de se manter. Então elas ficam presas por isso.
né? Então, acho que sair e perceber que você tem condições de criar alguma coisa, de produzir renda, que essa pessoa também é responsável pelos filhos e que ele vai ter que pagar uma pensão alimentícia sim, né? Querendo ele ou não. Tudo isso é muito importante. Carol, eu acho que por hoje podemos fechar esse assunto, mas é um tema que, se deixar, a gente consegue ficar aí por horas e horas debatendo, porque tem muito o que falar, né? Muito. Para fechar, eu queria dizer assim, se você conhece alguém que está passando por isso, acolha, ouça, não julgue. Primeira coisa é isso, não julga, gente. Traz para perto de vocês e tenta ajudar a encontrar uma solução. Não traga julgamento nem soluções mágicas. Tá? O importante, então, é ouvir a pessoa, não querer dar o seu palpite. Ah, faça isso, faça aquilo. Exatamente, ouvir. Carol, para você, uma ótima terça-feira, uma boa semana e até daqui 15 dias. Obrigada para vocês também, gente. 14. É. Exatamente.